Oi, gente. Arthur Lira quer o Ministério da Saúde. Está ameaçando Lula para isso. Eu vou discutir essa questão e como isso ameaça o governo Lula e ameaça o Brasil. Mas antes de falar sobre isso, né, eu quero... Aqui tem uma reportagem da Folha de São Paulo sobre como Lira quer um apadrinhado do PP para o Ministério da Saúde, que seria um absurdo, porque Nízia Trindade Lima foi um dos verdadeiros golaços do Lula, não é? Então isso mostra o quão abjeta é a figura do Lira, né? É um canalha, né? Eu falei desse jeito porque o YouTube às vezes tem problema quando a gente usa essa palavra. Mas eu queria, antes de entrar nos detalhes dessa questão, eu queria agradecer a todos vocês, porque a gente aqui ultrapassou ontem de noite, 100 mil seguidores aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, né? É um canal que foi criado em 2018, na época lá da disputa da eleição. Antes da eleição, eu criei o canal para divulgar a ciência, mas comecei a fazer um acompanhamento da eleição e o canal começou a crescer naquele momento e nós fomos crescendo devagarinho nos últimos meses com um pouco mais de velocidade e chegamos a mais de 100 mil seguidores. Eu sou muito agradecido a vocês e dizer para vocês que a nossa jornada de luta está apenas começando, né? Eu penso em ter esse canal enquanto saúde tiver, força tiver, porque o canal é um veículo tanto de reflexão sobre política, como é um canal de luta pela classe trabalhadora, pelos mais pobres, por direitos sociais, por mais igualdade e liberdade, não é? E também um canal para divulgar ciência, um canal para os meus cursos. Então eu não tenho planejamento nenhum em parar. Pelo contrário, a minha ideia é continuar com o canal enquanto tiver YouTube, estaremos aqui no canal. Mas enfim... e podemos inclusive ir para outras plataformas. Mas enfim, o Arthur Lira, né, ele disse para o Lula que o Congresso é conservador e liberal, né, depois de uma reunião com Lula. Isso daqui é uma ameaça. Isso daqui é uma chantagem. Ele está dizendo: olha, Lula, você pode ter sido eleito, né? Mas o Congresso que foi eleito, a Câmara de Deputados e o Senado que foi eleito, é conservador e liberal. O que significa que você tem que fazer muitas e muitas concessões. Tem uma verdade e uma mentira nisso, e a gente precisa explicar. Quando você discute projetos de lei, por exemplo, um projeto de lei de reforma tributária, vamos supor que Lula e Haddad queiram uma reforma tributária muito mais progressiva do que o Congresso está disposto a aprovar. E tem que ter concessões nessa reforma tributária. Isso faz parte do processo político. Mas o que o Lira está dizendo aqui não é dessa discussão republicana, que é normal, de concessões, de disputa, de correlação de forças no Congresso. Não. O que o Lira quer é um apadrinhado do PP na saúde. Ele quer o Ministério da Saúde porque é um ministério poderoso, porque é um ministério que vai dar a ele muita repercussão. O Ministério da Saúde, recentemente, Lula assinou o relançamento do Farmácia Popular. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. O relançamento do Farmácia Popular vai ter um impacto gigantesco na população brasileira. Nós estamos aí na discussão do 17º Congresso Nacional de Saúde, com uma série de pessoas, de entidades, de organizações, defendendo a importância da saúde, do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde. E, gente, o Ministério da Saúde é um dos ministérios mais estratégicos depois da tragédia que foi a pandemia do coronavírus. Se não fosse o SUS, muito mais gente teria morrido nesse país por causa da pandemia. O SUS e o sistema de vacinação que o SUS tem, que só não foi melhor por causa da tragédia do governo Bolsonaro, do negacionismo do governo Bolsonaro, do Bolsonaro diariamente fazendo questionamentos a vacinas, a máscaras, a medidas de distanciamento. Se não fosse o Bolsonaro, né,
com certeza a eficiência e a capacidade do SUS teria tido um impacto ainda maior no Brasil. O bolsonarismo e as atitudes do Bolsonaro prejudicaram isso. Ora, Lula indicou para ser a ministra da Saúde uma ex-diretora da Fiocruz, uma pessoa, Nízia Trindade Lima, com a trajetória de defesa da ciência, defesa da vacinação. Foi uma das indicações mais simbólicas, mais importantes de Lula. Foi uma vitória do movimento sanitário, foi uma vitória do movimento social em saúde. E é por isso que vocês precisam compartilhar esse vídeo, que é fundamental que a gente reúna forças para impedir que o Arthur Lira consiga se apoderar do Ministério da Saúde. Porque no fundo, o que o Arthur Lira quer ao se apoderar do Ministério da Saúde com um aliado dele, ele quer o dinheiro, ele quer os recursos, ele quer o prestígio do Ministério da Saúde para a sua bancada, para os seus aliados. Ele quer que quando a população seja beneficiada pelo farmácia popular, ele possa dizer: ah, mas isso daí é de um aliado meu. Nós somos os responsáveis por isso dentro do governo Lula. Não é um governo de esquerda, não é um governo progressista que está produzindo esses benefícios. Não. É um ministro liberal e conservador indicado por mim, pelo Arthur Lira. É isso que ele quer dizer. Ele quer sequestrar um ministério ou mais ministérios para poder usar isso politicamente para os fins dele. Mas sem sombra de dúvidas, embora algumas conquistas continuariam mesmo com o ministro dele, muitas das iniciativas fundamentais de luta por direito social, de crescimento da rede própria do SUS, de organização dos serviços, focando em prevenção de doenças e promoção de saúde, não seriam mantidas com o apadrinhado do Arthur Lira. Ou seja, um apadrinhado do Arthur Lira iria desorganizar, iria acabar com muitas das conquistas que podem acontecer com a gestão da Nízia Trindade Lima no Ministério da Saúde. E é por isso que essa chantagem do Lira não pode dar certo. É por isso que a população brasileira precisa fortalecer canais como o meu, compartilhar esse vídeo, e a gente precisa ir às ruas com manifestações populares que defendem o SUS, que defendem a manutenção de Nízia Trindade Lima, para a gente se livrar do Lira. A gente tem que defender a Nízia Trindade Lima e se livrar do Arthur Lira. Como? Defender que ele seja investigado, defender que o assessor dele, da mala do dinheiro, seja investigado. E que essa figura seja caçada pelos seus crimes, inclusive de propina, entre outros. A população tem que fornecer essa pressão fundamental para a gente superar esse que se acha um novo primeiro-ministro. O Arthur Lira atua hoje como se o Brasil fosse dele, por causa do poder que ele tem como presidente da Câmara. E eu avisei sobre isso lá atrás. Lembrem-se que eu disse que eu entendia a estratégia do PT, mas eu dizia que a ganância de pessoas como Arthur Lira por poder, por dinheiro, não teria fim, não tem limites. E é por isso que em certos momentos vai ser necessário sim um enfrentamento, vai ser necessário sim uma luta. Conceder a ele o Ministério da Saúde não pode acontecer. E se acontecer, vai ser um erro muito grande do governo Lula, que eu espero e torço para que ele não faça isso. Já que a indicação de Nízia Trindade Lima foi uma das grandes vitórias, um dos grandes símbolos do início do governo Lula. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e nós temos que nos unir para lutar contra figuras como Lira, como Arthur Lira. Porque ele simboliza uma classe política a serviço dos oligarcas,
a serviço da indústria farmacêutica, a serviço das grandes corporações empresariais. É isso que ele simboliza. E nós temos que lutar pela classe trabalhadora, nós temos que lutar por um projeto de direitos sociais, nós temos que lutar por um projeto de combinação de igualdade e de liberdade. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Agradeço muito a todos vocês por ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos, mas tenho certeza que nós temos muitos anos de muita luta pela frente. Mas, assim como nós vencemos na última eleição, nós podemos obter vitórias ainda maiores no futuro próximo. Mas para isso, precisamos lutar. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.